Meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Provérbios e já estamos no capítulo 26, na última parte dos Provérbios de Salomão. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Não esqueça que você pode se inscrever no nosso canal, pode também adicionar o sininho para que seja avisado de todas as vezes em que nós postamos um vídeo novo. Pode dar o seu joinha, pode dar o seu like nos nossos vídeos e pode, sem problema nenhum, compartilhar os links dos vídeos. É gratuito e você tem total liberdade de compartilhar com quem você quiser. Amém? Então, vamos lá. Capítulo 26, do verso 1 até o verso 12, o autor sagrado fala sobre o insensato. O assunto principal é o insensato. Então nós vamos chamar a atenção dos amados para alguns aspectos, uma vez que durante todo o estudo de Provérbios a gente já falou sobre o insensato, o autor sagrado já falou sobre o insensato. Então ele fala aqui no verso 1, como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Então não é sábio, não é sensato você honrar, dar uma posição de honra para um tolo. E ele compara isso com a chuva, que não é comum no verão, que era mais ou menos de março a setembro. Ele compara isso, pior ainda, a uma neve, quando havia uma estação quente no verão. Então imagina ali, né, neve no verão. Isso não existe. Ou se existe, é uma coisa assim, meio que milagrosa, né? Então, dar honra a eles não era bom, não era sensato, não era sábio. E ele diz assim no 2, como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Como ele compara a maldição a um voo de pássaro? Por que ele compara isso? Porque a maldição, ele diz que não se apega à pessoa boa, à pessoa justa. E é como se fosse um voo de pássaro, porque você está vendo o voo do pássaro, mas você não sabe para onde ele vai. Ela é imprevisível. Então eu não sei para que lado ele vai, se ele vai virar para lá, se ele vai voltar ou se ele vai adiante para frente. Então veja, é como se fosse Balaão. Ele está dizendo aqui, ele retorna, é um bumerangue. Bumerangue é uma peça que pode ser de madeira, de osso, etc., né? Em forma de L assim, e quando você lança, ele vai, bate e volta. Ele volta para a pessoa que lançou. Então isso é um bumerangue. Quando eu lanço, isso volta para mim. Exatamente o que aconteceu com Balaão. Balaão quis amaldiçoar o povo de Deus. Como ele quis amaldiçoar o povo de Deus, Deus não permitiu, porque este é um povo protegido por Deus. Então a maldição se volta contra o próprio Balaão, né? Depois ele fala sobre o chicote. Chicote para o cavalo, freio para o jumento, vara para as costas do tolo. Então ele está comparando um tolo a um animal que só responde com freio, que é um aparelhinho, né, uma peça que vai na boca do cavalo e que faz o controle do cavalo. Ou então o freio, o jugo e o chicote, que é para o jumento. E para o tolo, isso é açoite, é vara, é castigo. Isso significa dizer o seguinte, que um insensato, ele pode ser controlado, mas ele pode ser controlado pela vara. Ele não responde quando você tenta explicar as coisas para ele. Ele não responde a explicação a um intelecto. O 4 e o 5 é uma coisa interessante, porque ele diz assim, não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. E daí no 5 ele diz, responda ao insensato como a sua insensatez merece.
Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Então aqui nós temos duas situações diferentes. Quando o tolo fala, quando o tolo começa com os seus discursos, ignore. Ignore, porque você só vai desperdiçar tempo, você só vai provocar discussão. Você deve conhecer, como eu conheço, pessoas que quando querem dizer alguma coisa, falam e não aceitam ser contrariadas, e você só perde tempo, você só fica nervoso, você só provoca discussão. O próprio Jesus ignorou muito as palavras, os discursos daqueles que queriam se fazer de sábios. Entretanto, ele fala que em alguns casos você tem que responder. Sim, responda. Responda, mas responda com argumento sábio, com argumento irrefutável. Porque senão, em alguns casos, ele vai achar que é realmente sábio, que é realmente quem tem a razão e que é realmente aquilo que ele está falando vai acabar atingindo outras pessoas e outras pessoas vão achar que aquilo que ele está falando é realmente sábio. Então aqui nós vamos ver que no Eclesiastes existe uma palavra, Eclesiastes 3:7, né? Ali o capítulo 3 de Eclesiastes é um capítulo que fala tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, tempo para todo propósito debaixo dos céus, diz o início do capítulo 3 de Eclesiastes. Mas em 7 ele diz assim, no final do verso 7, tempo de estar calado e tempo de falar. Então significa dizer que em alguns casos nós temos que falar mesmo, em outros casos deixa quieto, não se mete a falar. Ele continua falando a respeito agora do tolo, do insensato, que é, em verdade, mensageiro. Ele diz como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim enviar mensagem pelas mãos do tolo. A gente já tinha visto isso, o mensageiro tolo só faz tolices, ele é insensato, ele só provoca discussão em vez de resolver o problema, como os mensageiros antigamente deviam fazer. Eles eram mandados e eles deviam resolver os problemas daquele que o mandou. Então o tolo, ele é como se cortasse o pé, ou seja, ele não usa o pé do jeito que deveria, ele não usa o que ele tem do jeito que deveria. E beber a violência, né, ou beber veneno, depende da tua Bíblia, ele está escrito beber violência ou beber veneno, significa que você mesmo está se prejudicando, né? Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. A gente já falou que era neve, que era chuva, agora eu estou dizendo que é prender a pedra na própria funda. Perna do coxo, que ele não tem controle sobre as suas pernas. É a mesma coisa aquele que é tolo, aquele que é insensato, aquele que é ignorante e que se acha sábio. Ele quer dar lições de sabedoria. Não tem utilidade, aquilo que ele está falando é desajeitado, não tem de onde tirar sabedoria, aquilo que ele fala não é e nunca foi sabedoria. Funda, vocês lembram que Davi usou uma funda, como se fosse uma cetra, uma tiradeira, eles colocavam uma pedra numa ponta e eles seguravam as duas pontas da corda, giravam e lançavam a pedra. E a pedra ia e fazia o seu propósito. Então aqui prestar honra ao insensato é a mesma coisa que você colar a pedra na funda e tentar atirar. Não vai dar em nada. Aliás, digo mais, ele é perigoso, ele é inútil. Aí ele inicia falando sobre bêbado. Então ele vai
mesclando, né? Ele vai misturando assuntos. Então, como o ramo de espinheiro nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na mão do insensato. Então, agora ele está falando sobre o bêbado. Então, veja lá, bêbado tem controle? Não tem controle. É um ramo de espinheiro na mão do bêbado, quer dizer, não tem controle nenhum, é insensato. E ele ainda sofre os danos por causa da sua loucura. Por quê? Imagina um bêbado segurando espinhos. Isso vai dar problema, isso vai machucar. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo, o primeiro que passa. Arqueiro insensato é aquele que não sabe atirar e ele não reconhece pessoas amigas e inimigas e ele acaba atirando em todo mundo. Isto vai dar problema, ele vai ferir todo mundo sem distinção. Ah, esse é meu amigo, aquele não é. Ele atira para todo lado e ele acaba fazendo problema. Tá? Isto é o contrato de um trabalhador que é incapacitado, que é tolo, que é insensato. Então vai dar problema, vai ferir, vai machucar. E no finalzinho dessa parte aqui, ele fala sobre o cão voltando ao seu vômito, né? Repetindo a insensatez. E fala da falta de humildade, inclusive porque existem tolos que são arrogantes, existem tolos que são orgulhosos, eles se acham espertos. Voltar ao vômito, aqui existe uma questão interessante, né? Voltar ao vômito é uma coisa muito comum em relação aos animais, mais especificamente aqui, aos cães. Pedro explica isso em 2 Pedro 2:22. Então ele está explicando sobre curar as pessoas, sobre libertar as pessoas. Então ele fala a respeito daqueles que foram convertidos e que depois esquecem de tudo e voltam a pecar. E ele diz o seguinte, olha lá, a mesma coisa que o insensato faz, aqui em Provérbios está falando, lá Pedro está explicando porque ele recebeu esta mensagem, este ensinamento de Jesus. Ele diz assim, deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Ou seja, aquele que foi liberto e que se perde de novo, acaba fazendo isto. O homem arrogante, né, que é aquele do finalzinho, que é ali do verso 16, né, mais sábio do que 7 homens, mais sábio, ele se acha sábio, e mais 7 homens, daqui a pouquinho ele vai falar. Ele se acha mais sábio do que todo mundo e ele é arrogante, etc. Aqui nós vamos ver uma coisa super interessante também, porque Jesus falou destas pessoas. Jesus encontrou-se com insensatos, Jesus encontrou-se com tolos, Jesus encontrou-se com mestres que se diziam sábios, que não precisavam entender e que não precisavam ser ensinados, né? E ele disse uma coisa para estes sábios, ele diz ali, Lucas 7:30, né? Olha lá, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus quanto a si mesmos, não tendo sido batizado por ele. Lucas está explicando uma outra coisa, Lucas está explicando acerca do batismo de pecadores, né? Só que aqui ele está dizendo o seguinte, publicano, eles eram entendidos como os maiores pecadores, prostitutas eram as maiores pecadoras, só que estes publicanos e prostitutas entrariam no reino dos céus porque eles foram convertidos verdadeiramente e eles foram inclusive batizados depois. Tá? Então estes entraram e entram no reino dos céus, no reino de Deus. Por quê? Porque eles se deixam ensinar, eles se deixam converter verdadeiramente. O que ele está dizendo aqui é que estes falsos mestres, porque eles se achavam mestres e eram arrogantes, etc., estes fariseus e escribas, eles não entrariam, ou se entrassem, eles entrariam depois. Em verdade, esse homem arrogante, ele nunca
ele nunca conheceu, ele nunca teve sabedoria verdadeira. Ele diz que tem sabedoria, mas ele não tem sabedoria verdadeira. Em seguida, do verso 13 ao verso 16, ele volta a falar sobre o preguiçoso. É aquele que fica no leito porque tem um leão lá fora. Imagina, tem um leão lá fora, eu não vou sair porque o leão vai me pegar e vai me matar. Tudo bem, existiam leões naquela época, naquele local. Mas isso significa que se a gente fosse parar de trabalhar toda vez que a gente corre risco, a gente nunca faria nada. E o preguiçoso não. O preguiçoso dá desculpas para não fazer o que ele tem que fazer. Aí ele diz, é como se fosse um gonzo, né? E fica rodando em volta de si mesmo. Gonzo é o nome de dobradiça, é outro nome de dobradiça. Talvez na tua Bíblia esteja escrito dobradiça. A dobradiça prende a porta no lugar. Então ela só tem o movimento de abrir e fechar. Só esse movimento. Ou seja, ela se movimenta, sim, mas ela não vai para nenhum lugar. Ela só abre e fecha. Ela só faz isso. Então o preguiçoso tolo era exatamente esse. Era aquele que ele ficava se envolvendo. Ele não cumpre o que ele tem que fazer. Não porque ele não pode. É porque ele não quer mesmo. Ele não quer. Ele quer ficar deitadinho. Eu quero descansar mais um pouco. Eu quero isso, quero aquilo. Ou seja, durante o dia todo, quando ele pode fazer alguma coisa e quando ele precisa fazer para preparar inverno, para preparar a sua velhice, ele não faz. Ele não tem propósito nenhum. Esse preguiçoso é um aproveitador. Ele aproveita do trabalho dos outros, ele se serve das coisas dos outros e não produz nada. Ele é um tolo arrogante, ele está se enganando, ele finge para as pessoas, ele é um farsante. Ele é um manipulador, ele é um jactancioso. A gente já falou sobre o jactancioso, a Bíblia fala sobre ele. Quem é o jactancioso? Jactancioso é aquele que não faz nada e as coisas que são feitas por outras pessoas, ele diz que foi ele que fez. Ele pega a honra, ele pega o produto das outras pessoas e ele diz que foi ele que fez. Então, essa é uma pessoa que não precisa estudar, né? Porque ela própria se ensina. Então, ela não precisa saber das pessoas. Ela é suficiente de si mesma. Ou seja, ela é um tolo arrogante. No verso 17, como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Os cães naquela época, amados, eles não eram animais de estimação. Eles eram animais selvagens, eles eram violentos e eram agressivos. Então ele está dizendo aqui, é que para nós hoje não faz muito sentido, mas para eles fazia. É como se você pegasse uma onça pela orelha, é como se você pegasse um leão pela orelha. Claro que uma onça e um leão eram maiores do que um cão, mas o efeito era o mesmo. O 18 e 19, como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu estava só brincando. Brincadeira, brincadeira, brincadeira tem que ser sadia, brincadeira não pode provocar dano, não pode fazer mal. Então, é como se fossem flechas atiradas em todas as direções. Fala dos pecados da língua, porque a língua é como se fosse uma flecha maligna, cheia de fogo, que vai atingir a pessoa e vai machucar, vai queimar a pessoa. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. São aqueles que estão sendo... A gente tem um ditado, né, que fala assim, fulano está pondo lenha na fogueira. Ou seja, já está complicada a situação, ele vai lá e atiça, ele vai lá e provoca mais ainda. Este é o caluniador, este é o difamador, este é um tolo briguento que só quer ver, como a gente fala hoje, o circo pegar fogo. Ele só quer ver a destruição das pessoas, né? As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo.
Com uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Então aqui ele está falando de novo, ainda sobre a contenda, e ele fala sobre um vaso esmaltado. O que era um vaso esmaltado? O vaso esmaltado, ele era por dentro, ele é bruto, rústico, ele não é bonito, ele é feito de qualquer jeito. E por fora eles passavam esmalte só para parecer bonito, para parecer chique. Significa dizer o seguinte: aquela pessoa é um vaso que por dentro é corrupto, por dentro aninha a violência e a corrupção no seu coração, e por fora ele parece nobre, parece limpo, parece, né? Ele é um hipócrita. Então nós temos que tomar cuidado com esta pessoa que fala coisas bonitas, que fala coisas boas, mas que na verdade é um hipócrita. Do 24 ao 28, quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. É esse hipócrita aqui que a gente está falando. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. E a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, a boca lisonjeira provoca a ruína. Então aqui é um conjunto de situações que ele está colocando para nós, né? Ele odeia, mas ele oculta. Ele é um manipulador. Ele é falso nos seus sentimentos e ele começa a provocar problemas com as pessoas. Quando ele fala aqui de 7, 7 aqui é um número bastante grande. 7 significa muito, significa numeroso. Mas o 7 também significa perfeição. Então, o que é esse 7? Este 7 é um pecador perfeito. Ele tem perfeição? Sim, no pecado. Ele é um perfeito pecador, né? E ele fala de cova e de novo de bumerangue. O que é esse tal de bumerangue? É aquela arma, é uma arma que você lança, ela vai e dá a volta e vem para as mãos de quem lançou. Então, a cova aqui, a armadilha aqui, vai funcionar contra a própria pessoa que fez essa armadilha. E ele dá uma outra ideia. É como se eu estivesse empurrando uma pedra, montanha acima, morro acima, colina acima, e dali a pouco essa pedra escorrega, etc., e ela acaba rolando por cima de quem está, né, manipulando a pedra. Em outras palavras, é bom saber o seguinte: língua mentirosa, língua fingida, hipócrita, ele é uma pessoa que odeia no seu coração. Então, toma cuidado com elogios que não são sinceros. Eles só querem te enredar e eles querem provocar o teu mal. Amém, amados? Bons estudos.